Então, pessoal, eu estava vendo uma notícia interessante aqui sobre um influenciador que, inclusive, eu, entre aspas, conheci há pouquíssimo tempo, né? Eu até cheguei a retweetar um vídeo qual havia soltado dele lá no X, que é o antigo Twitter, né? Dele dizendo que não existe cristão que seria da esquerda, né? Ou então o cara escolhe ser cristão, ou então ele escolhe ser esquerdista. No qual eu concordo 100% com ele. Eu já tive um amigo aí que inclusive era pastor, né? Era pastor e o cara, ele, né, obviamente, né, ele se colocava como cristão, mas era esquerdista. Eu lembro que ele havia dito que o Fernando Haddad havia sido um ótimo prefeito por São Paulo, sendo que o povo mostrou o contrário, né, cara? Ele foi considerado o pior prefeito que a cidade já teve. Inclusive, eu acho que dava para você fazer uma comparação, isso aí se você mora em São Paulo há muito tempo, com o Celso Pitta. O Celso Pitta era outro que era muito mal falado, né, por conta da sua gestão enquanto prefeito. O Celso Pitta é esse que havia sido eleito prefeito por causa do Paulo Maluf, né, que também é outra pessoa controversa pra cacete, né, outra pessoa aí a qual acaba sofrendo opiniões divididas, né, e tudo mais. Aí então, do que eu soube desse influenciador aí é que o Nando Moura, o nosso querido cheirando rolo, havia feito um vídeo, né, contra ele, né, em relação à decisão judicial que haviam perpetrado para cima dele. Olha só o que eu havia lido aqui, né? Se bem que eu dei a pesquisa, né, aqui, o que eu havia escrito, influenciador nordestino lixo, né? Não que o influenciador seja de fato nordestino, né? Pelo que eu sei do sotaque dele, ele é carioca, mas ele havia falado mal de nordestino, né? Isso aí até me fez lembrar também de um outro influenciador aí, o qual eu sigo já faz alguns anos, chamado SMzinho, né, que havia dito que lá em Sergipe só tem pessoas feias, né? Eu lembro que teve uma âncora aí de um jornal meio que policial de lá de Sergipe, né, que havia né, comentado sobre isso aí, falando que você tá falando isso aí porque quando você foi lá em Aracaju, ou então em qualquer outra cidade do estado, você não conseguiu arrumar ninguém. Aí por isso aí que você tá falando que pode ser, cara, né? Não conheço o SMzinho 100% tão a fundo assim. Mas enfim, ele né, deu a opinião dele. Eu até entendo que para algumas pessoas, o cara ser influenciador, a opinião a qual ele dá seria, dependendo, né, seria muito benéfica ou prejudicial para o povo, né, e tudo mais. E nisso aí eu incluo o próprio Cheirando Rola, né? Se você pegar a trajetória dele no YouTube, desde 2014, né, antes do YouTube ele fazia vídeos pro Facebook. Aí ele voltou pro YouTube, né? Cara, se tu pega as opiniões dele, inclusive as contradições, ele não seria a pessoa exata para você seguir, né? Para você até mesmo levar a sério, né? Mas enfim, aí vamos voltar pro influenciador aqui do Rio de Janeiro, né? A justiça determinou a exclusão do perfil no Instagram do influenciador digital Gabriel Silva, conhecido como Gordão, devido à reiterada disseminação de discurso de ódio e xenofobia contra nordestinos e minorias. Aí você saca aqui, ok, a justiça viu que isso aí, né, viu que o que ele estava comentando estava denegrindo um povo, né, e tudo mais. Mas acontece que, cara, por outro lado, você encontra muito esquerdista na internet, internet afora, que fala mal de cristão, né? Eles cometem a tal da intolerância religiosa, mas acontece que se você for cristão e fizer o contrário em relação àquelas... Cara, eu não vou falar que Umbanda é religião de matriz africana, porque o criador da Umbanda, o cara era branco, o cara era branco, né? Mas enfim, tanto é que, assim, inclusive, porra, você tem um grande número de gente de pele clara sendo umbandista, né? Tanto é que o pessoal na internet afora também chama de umbranca, né? Mas enfim, se fosse um esquerdista falando mal de cristãos, né, ele não seria interpelado pela justiça, né? Mas aí tá. O criador de conteúdo que morava nos Estados Unidos, isso aqui eu não sabia, e acumulava quase 1 milhão de seguidores. Fez declarações pesadas chamando o Nordeste de esgoto e dizendo que nordestinos nascem burros. Sim, cara, eu acho que eu concordo em parte, né? Inclusive nessa questão aí do cara ficar, do povo, né? Ficar fazendo um L, né? Reiteradamente toda a vida, cara, toda a vida mesmo estando numa situação de merda,
né? Isso tem muito de, digamos assim, herança, né? Herança, já que, porra, os seus pais andaram votando na esquerda, né? Por muito tempo você vai lá e faz isso aí também. E outro por questão de ego, né, cara? Porque, bom, eu acredito que boa parte do nordestino sabe muito bem que tá numa situação de merda. Boa parte do nordestino e do nortista, ele sabe que tá numa situação lixo, né? Aí são colocadas para ele novas opções, certo? Mas acontece que o cara ele não vai votar, ele não vai se interessar por essas opções novas aí, porque ele acha que a situação ou vai piorar, né? Ou então vai justamente fazer com que ele tenha medo, né, de quebrar esse seu costume, certo? Ele vai ficar fazendo L para sempre, cara, mesmo estando numa situação de merda, né? É por isso que os presos vivem fazendo L também. É por isso que as pessoas que moram em favela, em periferia, apesar de não estarem numa situação boa também, cara, aqui em São Paulo eu vi, literalmente, isso aí foi em São Miguel, né, que é um bairro que fica na Zona Leste. Porra, eu tava indo pra Guarulhos, né, aí atravessei uma ponte sobre o rio lá, né, porra, eu vi barracos de madeira, né, na beira do rio, na beira do valão, né, na beira do valão, porque naquela parte de São Paulo você não tem rio que seja próprio, né, que não seja poluído. E tu não acha que aquele pessoal que mora ali não faz o L? Não, porra, claro que faz, cara. Claro que faz. Então a galera acaba ficando estagnada, né? Mental e espiritualmente em candidatos da esquerda, certo? Mas aí tá, determinação da justiça. A determinação foi feita pela Justiça de Pernambuco a pedido da Defensoria Pública do Estado. A decisão destacou os seguintes pontos. Suspensão de conta. A Meta, dona do Instagram, foi obrigada a retirar o perfil do ar. Danos morais. A Defensoria Pública pediu uma multa de 976 mil contra o influenciador, correspondente a R$ 1 por seguidor. Liberdade de expressão. O juiz responsável afirmou que a lei não protege o discurso de ódio e que o preconceito havia se tornado um meio de ganhar dinheiro. Cara, vou falar aqui de novo. Você tem gente que inclusive é verificado lá no X, né? Eu vou colocar aqui um exemplo, que pratica intolerância religiosa, certo? E tá lá, não é incomodado pela justiça, não é incomodado, né? Repercussão na internet. Inclusive, né, eu vou citar também sobre esse caso aí, gente que é militante negra, né, e fala mal de brancos, né, e tudo mais, né. Repercussão na internet. As falas geraram um forte revolta nas redes sociais, unindo criadores de conteúdo e o público na defesa da região. Em resposta aos ataques, influenciadores nordestinos frequentemente viralizam rebatendo os estereótipos e celebrando a cultura local. Cara, a cultura do Nordeste é muito diversificada, né? É muito interessante, sacou? Mas pelo que eu havia lido aqui, né, o influenciador, ele não tá falando sobre a cultura, ele tá falando que o nordestino é burro. Seria uma coisa separada, cara, né? Então é isso aí, cara. Mas enfim, aí agora eu vou fazer um react sobre um vídeo do nosso querido, digamos assim, nordestino postiço, né? O Nando Moura, comentando sobre o caso. Então vamos lá. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você já viu este pedaço de merda aqui em algum lugar? No Instagram, provavelmente, não é? Olha só que roliço, os beiços aqui besuntados, provavelmente andou se esfregando num frango. Pois é. O nome deste merda é Gabriel Silva. Ele acabou de ter o seu perfil derrubado, porque ele costumava dizer que nordestino era um pedaço de lixo, que nordestinos tinham um QI inferior. E aí a sua conta no Instagram foi derrubada. Adivinhe por quem? Pelo Dr. Kleiner, o mesmo Dr. Kleiner que me procurou para ter o arcabouço probatório para irmos atrás do Vic Vanilla na justiça, derrubar também as contas do... Eu quase me esqueci que ele utiliza aí um assunto que deveria ser principal, né? Mas dentro, no miolo desse mesmo assunto, ele fala sobre, cara, aquilo que a gente já tá,
de cós salteado ouvindo sobre ele, né? Que é sobre o MBL, né? E tudo mais. Ele tá fazendo isso aí há anos já, né? Se bobear nesses 15 minutos aqui, ele vai falar pouquíssimo sobre o Gordão e vai falar sobre o MBL, né? Sobre as mesmíssimas coisas de sempre. Não que seja algo inútil, sacou? Não que seja inútil. Cheirando rola quando ele faz a exposição ao Movimento Brasil Livre, ao Partido Omissão, ele não é inútil. Ele não é inútil, inclusive ele soltou algumas coisas aqui as quais eu não sabia. Então, de qualquer forma, consegue ser aproveitável, né? Mas também é meio frustrante, né, cara? Pô, você vê ele fazendo um vídeo de 15 minutos, ao invés de comentar unicamente sobre o caso que estampa o título do vídeo, não, ele vai falar, né? Não, ele vai comentar sobre MBL, né? Do Vic Vanilla e pedir uma indenização de mais de 8,8 milhões de reais, já que eles gostam dessa sigla, não é, canalhas? E este merda do Vic Vanilla, como um bom covarde que é, depois disse, não, era só IA, esses vídeos aí que eu fiz do nazismo era só IA, aí depois mudou, não, eu tava só infiltrado ali, tava só infiltrado. E falando em Vic Vanilla, né, e Vic Baunilha, aquela bisola do Privacy, a Martina Oliveira, havia feito vídeo com ele, cara. Isso aí também foi há anos atrás, né? Na época em que aparentemente não havia rolado essa polêmica toda das opiniões dele, das ações dele envolvendo o pró-supremacia branca, né, e tudo. Ai, nossa, eu queria tanto ver uma cobra. Ah, moço, me mostra essa cobra, por favor. Agora. Que isso? Não é essa cobra, não. É essa cobra aqui. Mas de qualquer forma, né? Acabou acontecendo o negócio. Vamos lá. Quem é que se lembra do Vic Vanilla? Pois é, aqueles vídeos a respeito da denúncia do Vic Vanilla, o MBL conseguiu derrubar todos do canal. Porque para eles é muito incômodo dizer que membros do seu grupo político curtiam, aplaudiam Vic Vanilla. Eles mesmos foram no podcast do Vic Vanilla, na verdade, derrubaram todos porque são um projeto de poder censurador. Pois muito bem, o Instagram deste bosta aqui caiu porque ele falava, entre outras coisas, o seguinte: ao ser indagado em um podcast se o pessoal do Nordeste possui um QI inferior, o réu asseverou: sim, é exatamente isso que eu tô falando, os caras nascem burro, crescem burro. Contra minorias falou: é viado essa porra, né? Ah, pelo amor de Deus, é viado e maranhense aí. Em outro vídeo, o réu afirma que o Nordeste é o esgoto do Brasil. Eu não entendo esses nordestinos, mano. Os caras vão pro Sudeste e avisa todo mundo que ele é nordestino, como se ninguém fosse perceber essa tua cabeça de caixa d'água. O pior é o sotaque, mano, que os nordestinos conversam gritando, né? Já percebeu que eles conversam gritando? Mas depende do sotaque, cara. Na minha opinião, o sotaque lá de Pernambuco é o melhor do Nordeste, né? O pior, na minha opinião, é o de Maranhão. O pior. E tem outra coisa, outro fato o qual não curto muito, né? É que, ok, o cara pode vir pra cá, pra São Paulo, pro Rio de Janeiro, então pro sul do Brasil, pra arrumar melhores condições de vida, né? Pra arrumar um emprego, pra fazer um curso, né? E tudo mais, né? Ele pode vir sozinho, então pode vir acompanhado. Mas, cara, mesmo assim, ele muda de estado, mas não muda de convicção política. Ele continua fazendo L, né, aqui, certo? Tanto é que, pô, aqui em São Paulo você pega diversos nordestinos aqui que continuam votando com gosto no Lula, né? Eu já vi um bar o qual eu frequentava, né? Porra, inclusive eu acho que ele tinha relações com os donos do bar, né? Relações que eu tô falando que eram amigos, parentes, não sei. E o cara vivia ostentando aí uma camisa com a cara do Mula, e aí? E aí como é que fica a situação? Né? E o pior é que esse pessoal aí, os donos desse bar aí, eram palmeirenses, né, cara? Eu acho que quando as pessoas têm uma imagem de palmeirense, elas não conseguem associar à esquerda, né? Porque, porra, você sabe que o Jair Bolsonaro é palmeirense, né? E por esses últimos anos aí, o Palmeiras ficou muito atrelado à imagem da direita, né? Enquanto o Corinthians é o contrário, né? Fica associado à imagem da esquerda. Mas enfim, bicho, vamos lá. Todo
mundo sabe que você é da Paraíba, Capela. Não precisa avisar, não. Aí tu vai conversar de comida com o cara só sabe falar de cuscuz com ovo. Não, de onde será que ele é? Cuscuz com ovo, deve ser da Suíça. Noruega, talvez, a Noruega. É engraçado que eles falam pra todo mundo que o Nordeste é o melhor lugar do mundo, né? Por que tu não ficou lá, então, ô desgraçado? Na minha opinião, eu acho que todo nordestino tinha que ter visto pra sair do Nordeste. Tipo aqueles Estados Unidos, pra ir pros Estados Unidos, marca o dia da entrevista. Cara, esse tipo de ideia é tipo o que a China faz, cara. Porque eu ouvi falar aí, internet afora também, de que se você mora em um estado da China, em uma província, cara, eu não vou falar dependendo da sua classe social, né? Mas, pô, você tem que ter autorização para ir para tal lugar, né? Autorização do governo. Eu não sei se de fato é assim. Eu deveria ter feito uma pesquisa básica, né, antes de fazer esse vídeo. Mas, pô, isso aí prova por A mais B, né, o quão ditadura aquele lugar é. Inclusive, essa semana aí, né, eu soube que eles vão querer forçar uma espécie de unidade étnica, né, do tipo que, porra, o cara que mora no Tibete ou em Xinjiang, que com certeza a pronúncia não seria essa, né, a pronúncia não seria essa. Xinjiang. Ele vai ter que aprender mandarim, certo? Ele sabe muito bem que a China tem diversas línguas, né? E outra, eles vão forçar a integração da etnia Han. Se bem que eles já estão fazendo isso aí em Xinjiang há muito tempo. Tanto é que, se você pegar... Cara, eu acho que lá nos anos 70, né, 1970, você tinha a maioria naquela província lá da etnia Uigur, que geralmente é muçulmana. Os caras são muçulmanos. And in Chinese, it is pronounced as Wei Huar, and we call it, in our language, Uyghur. Aí o governo, a ditadura, né, forçou uma integração lá da etnia Han, que é a principal da China, né, é a mais populosa, é a mais numerosa, e hoje em dia tá 50-50. Tá 50-50. Né? Cara, então... isso aí que o Gordão havia dito acabou me lembrando desse fato aí. A China é racista pra cacete, cara. É racista e quer, obviamente, subjugar as minorias étnicas lá, né? Até pra colocar, né, o Han como modelo, né, de etnia, de pessoa pra todo mundo. Você já pensou se fosse assim aqui no Brasil? Cara, se bem que aqui não tem esse negócio aí de falar diversas línguas diferentes, não. Aqui todo mundo fala português, né? Sim, você também tem alguns povos indígenas, né, que falam outras línguas, mas, pô, se fizer uma comparação disso aí com um povo um povo que fala tibetano, os tibetanos são em maior número, né? Não dá pra você comparar. Vamos lá. Entrevista, você bateu os requisitos, tá liberado. E aí, meu amigo, terminou a escola, tá indo pra onde? São Paulo? Trabalhar de quê? Porteiro? Cadê a carta de empregador? Não tem, não? Negado. Próximo. Esse discurso tem fascinado milhares de pessoas no Instagram e eles conseguem milhares de inscritos, porque o imbecil brasileiro ele só quer uma coisa: uma resposta e uma solução rápida, simples, para problemas extremamente complexos. Se existem muitas favelas e muita pobreza no sul e no sudeste do país, vamos tratar os nordestinos como cidadãos de segunda classe, como brasileiros... Isso aí eu acho que ele está evocando um membro do MBL aí chamado Matheus Batista, que é vereador lá por Santa Catarina, né? Ele já havia soltado algumas ideias aí contra as pessoas que vêm de fora, né, que vão para lá, né, para morar, para arrumar emprego lá, e contra as favelas também, né? Ele falava algo como, tem que tirar isso aí, tem que... Cara, eu até entendo, né? A imagem da favela, por si só, ela promove a degradação, né? Ou você acha que eu acho que a favela da Rocinha seria algo esteticamente bom? Não, cara, não mesmo. Especialmente se você olhar dentro da favela da Rocinha. Eu conheço lá como a palma da minha mão. Eu conheço, né? E não é um lugar bom pra, tipo assim, você viver. Apesar de que, se você comparar com outras favelas, a Rocinha, ela tem muito mais estrutura, né, pra você viver lá, né, e tudo.
certo? Mas não é um lugar bom, né? E claro que eu nem preciso comentar com você sobre a atuação do tráfico de drogas, né, também. Então, bicho, vamos lá. Inferiores. Vamos impedir o fluxo migratório de nordestinos pro sul e pro sudeste. Tá resolvido. Isso aqui vai impedir que Santa Catarina se torne um grande favelão. Eu tô hoje aqui em Brasília pra... Isso aí é o tal do Matheus Batista, certo? Cara, é por isso, cara, é por isso que o MBL, ele sendo pequeno, ele deveria ter um pouco mais de controle sobre o tipo de gente, sobre o tipo de ideia que adentra ao movimento. Porque, poxa, aí tá, aí você pega esse cara aqui, né, as ideias que ele propaga. Você pega lá a associação que eles tiveram com o Vic Baunilha, né, que havia sido replicada por aquele Ben Ponte lá, que hoje, né, é bolsonarista, né, certo? Ou então você pega que, pô, até pouquíssimo tempo aqui é ótimo. Pô, você pega também que as palavras, né, as convicções explanadas pelo engenheiro Léo em relação ao aborto contra pessoas que nascem com síndrome de Down, contra pessoas que... Não que nascem, né? Mas pessoas as quais haviam sido identificadas, né, como tendo Down, né, como tendo TEA, né? Ele quer aborto para esse tipo de gente. E teve outra coisa também, o engenheiro Léo havia dito que o que mesmo deveriam testar, né? A gente vai lutar aí para testar medicamento em preso, né? Inclusive foi algo qual aquele Daniel Silveira, né, que é bolsonarista, havia tido enfiado como proposta, né, quando ele era livre, né, certo? E assim como o Léo havia sido espezinhado, cara, por conta desse tipo de ideia, né? Não, se bem que no caso do Daniel Silveira foi assim. Ele queria que os bandidos mortos em confronto com a polícia, né, tivessem seus órgãos retirados para doação. Se alguém precisasse de um fígado, de um rim, de um coração, né, seria disponibilizado para doação, né? Eu não acho isso aí certo não, bicho. Eu não acho isso aí certo não. E principalmente eu não acho certo as ideias do engenheiro Léo, do abortista Léo, do eugenista Léo. Eu não acho certas, cara. Acabou. E o MBL, ele acolhe esse tipo de gente com esse tipo de ideia, né? Aí diante disso aí, você pega que eles também acolheram feminista, que é Espectro Cinza. Você pega que eles acolheram lá como intelectual aquele Ricardo Almeida, né, que é um muçulmano que queria que a Sharia fosse instalada aqui no Brasil. Ou seja, uma porrada de ideia que inclusive faz com que eles tenham sorte de não serem tão conhecidos assim do grande público. Porque tu imagina, cara, um cara que é da direita, um cara que nunca havia antes ouvido falar no MBL se deparar com esse tipo de ideia e vinda deles. E aí, você acha que eles vão ser votados? Por mais que, ok, você tem algumas pessoas que se põem como da direita, né, e que compartilham desse tipo de pensamento, mas eu acredito que a maioria não pensa, a maioria rejeita isso aí, cara. A maioria rejeita isso aí. E aí? Para protocolar um projeto de lei junto com o deputado Kim Kataguiri que controla a migração interna aqui no Brasil. 2, 6 e... O homem é bom! O homem é bom, o homem é bom! Agora o Xerando Rola vai ficar... Não, se bem que ele tá fazendo isso há um tempasso já, né? Repetindo esses vídeos, para mostrar para todo mundo que o MBL não é santo, ele não deve ser votado, ele não deve ser levado a sério, ele tem que ser justamente espezinhado, humilhado nas urnas, mas enfim, vamos lá. Homem é bom, homem é bom, homem é bom, homem é bom, homem é bom. Aquele é o meu Ceará retado. O cara não é retardado, sabe? O cara não tá com aquele chapéu de couro o tempo todo, tocando piano. Comprar a estufa dela e vamos distribuir pro seguidor. Aí, vereador de Joinville chama Pará de lixo e propõe restringir migração de nordestinos. Cara, ok, Pará é um lixo, tem os seus muitos defeitos, tem muitas dificuldades ali, certo, mas, eu ia falar um negócio aqui, mas deixar quieto. Aqui. Isso não configura a compra de voto de acordo com a...
Tem os mendigos enchem o saco, a gente sai na rua, eles ficam fedendo, ficam pedindo dinheiro pra gente, porra. Ficam usando crack. Vamos matar os mendigos. Vamos proibir que doem comida, que doem remédio, que doem comida. Vamos matar os mendigos. Mas é necessário você fazer esse tipo de correlação com esse gordão aí? Você acha? Você tem alguma prova de que ele pense assim também? Né? Que ele compartilha ideias com esse... Ok, ele falou que nordestino é lixo, né, e tudo mais, mas ele não necessariamente pensa exatamente como essa galera do MBL. Né? Vamos lá. O imbecil brasileiro só quer uma solução fácil. Pode doar roupa, você não pode doar remédio, você não pode doar comida e muito menos dinheiro. Rapaz, quem não trabalha é bom que não coma. É isso que está escrito. O morador de rua, ele tem o dever de passar fome. Esse discurso apedeuta tem chamado cada vez mais a atenção de milhares de jovens altamente dinâmicos que só querem uma solução simples. Com as suas fotinhos de anime no perfil, eles já estão prontos para lutar. Tem chamado a atenção de milhares de imbecis que confundem o discurso da brutalidade, da bestialidade com ser conservador, com ser liberal, com ser de direita, com ser cristão. Vejam só como são imbecis e emporcalham aquilo que deveria ser um pensamento conservador, liberal, de direita no nosso país. A direita no nosso país é completamente destruída por causa desses lixos. Mas esse discurso fascina... Lembrando que você contribui para a destruição da direita, cara. E isso aí foi desde quando você, né, justamente resolveu se colocar como youtuber de direita, né? Você embarcou na onda do bolsonarismo, né? E o pior, uma das coisas as quais eu mais detestava naquela época foi que os políticos, as pessoas que tinham um pouco mais de fama do que você, né, que eram, né, justamente votadas, né, para representar o povo, né, e tudo mais, elas ou desconheciam, né, em parte, e a outra parte ignorava as merdas que você fazia enquanto youtuber, cara, pela internet. Né. Eu lembro que teve aí outros youtubers aí, né, falando que, mas você, Nando Moura, você tem que se juntar a gente para acabar com o PT, né, e tudo mais. Porra, cara, naquela altura do campeonato tu já sabia das merdas as quais você fazia, mas por que não dá atenção a isso? Por que não dá atenção a isso? Aí, quando eu pensei isso aí a primeira vez, até havia chegado à conclusão posteriormente de que, bom, os caras não vão atentar esse tipo de coisa porque eles querem pegar um aliado conhecido na internet, para justamente, né, atingir os seus objetivos com facilidade. Da mesma forma que esse maluco aqui, ele havia criticado o Plaucio Pucci, que era um intervencionista, que estava falando mal do Kim Kataguiri, né, e tudo mais. Ele disse que o Plaucio não deveria, entre aspas, criar rupturas, certo? Porque deveria ter todo mundo ali contra a Dilma, né, para obviamente vencê-la. O que eu até entendo, né? Eu entendo, mas pô, até hoje você tem aí o cheirando rola, né, fazendo das suas. Até hoje, inclusive, eu acho que se você comparar com aquela época em que ele era bolsonarista, ele tá até mais tranquilo, né? Tá até mais tranquilo, ele direcionou aí o seu canhão quase que exclusivamente pro MBL, certo? Mas isso não escusa desse maluco aqui ser o inimigo da direita. Tanto é que, pô, ele não é considerado para algumas pessoas que têm um mínimo de fama, né? Ele não é, tipo quem, o Paulo Figueiredo. Cara, eu acho que o Adrilles Jorge também não vai com a cara do cheirando rola. Tem algumas pessoas aí, e elas nem se dão o trabalho de citá-lo. Até porque sabe muito bem que se esse maluco aqui, ele for alvo, né, de algum vídeo aí, detratando ele vindo desse pessoal aí, ele vai fazer vídeo criticando, se vitimizando e tudo mais. Milhares de pessoas e rende alguns votinhos. Vejam como é fácil ser um canalha popularesco. Vejam só. Meus amigos, só um pedido de desculpas. Eu divulguei por muito tempo a tese do Prendeu Matou. E como estou tomando muitos processos, eu vou precisar recuar no slogan. Eu vou precisar diminuir ele. De agora em diante,
só matou. Agora veja como esse pilantra vai usar recursos para que você concorde com a bestialidade dele. Por que eu tô falando isso, galera? Dá uma olhada nessa notícia aqui. Presta muita atenção. Um casal foi assaltado no Capão Redondo, periferia de São Paulo. O casal entregou o celular. Em tese, o bandido levou o que ele queria. O bandido viu o modelo do celular e não gostou. Ele achou que era um iPhone, ele achou que podia tirar uma grana com aquele roubo, mas não era. Nesse instante, o bandido toma uma decisão. Ele olha para as pessoas que estão fugindo, que estão correndo, as vítimas. Ele saca a sua arma e ele executa uma das vítimas. Ele dá um tiro nas costas do rapaz, o rapaz cai no chão e morre. Até aí, um imbecil brasileiro ouve e fala, pô, eu concordo com isso, pô. O cara que faz esse tipo de maldade tem que morrer mesmo. E deixa eu contar uma novidade pra você. Já está na lei. Se tiver um policial observando essa situação em flagrante, o policial tem o dever de usar força letal para neutralizar o bandido. Ele tem o dever, por lei. Mas não é isso que esse canalha sem vergonha quer. Preste atenção. O bandido não foi pego. Provavelmente, ele é de uma facção. Provavelmente, ele já tem outras passagens pela polícia. Provavelmente, nesse instante, ele já tem advogado e uma equipe para assessorar ele, para ele conseguir fugir da polícia. Peraí, seu pau no cu desgraçado. Você quer dar o poder para o Estado matar baseado em provavelmente? É isso mesmo, seu filho da puta? É isso mesmo, filha da puta? Provavelmente, ele é de uma facção. Provavelmente, ele já tem outras passagens pela polícia. Vamos pensar em uma situação hipotética. Imagine que o cara sai com a sua namoradinha e o plano dele naquela noite é meter. Ele pega, joga sua companheira no banco do passageiro e começa a dar tapa na cara dela. Você vai querer sim! Enquanto a esgana tenta penetrá-la e quando não consegue ejacula nas suas coxas, o surto psicótico para. Essa moça vai procurar as autoridades policiais desesperada e relatar um estupro. E se a força policial pensar que provavelmente esse agressor está conectado com o narcotráfico? Provavelmente ele já teve outras passagens pela polícia. Provavelmente depois ele vai aparecer com um advogado aqui para livrar a cara dele. E se a autoridade policial, você quer dar o poder do Estado para matar, decidir que esse cara tem que morrer? Se for um favelado lá, sem recursos, os caras passam o cara, independente dele ter feito isso ou não. No seu caso, para você, o devido processo legal, não é verdade? Porque aconteceu exatamente essa mesma coisa, e aí 2 meses depois, aquela que relatou essa agressão foi acompanhada de um advogado do MBL, o senhor Elia Roberto Fischling, que depois foi trabalhar no gabinete do Kim Kataguiri, dizer nada disso aconteceu. As autoridades policiais continuaram a investigação, mas sem o depoimento da vítima. Foi arquivado ano passado. Para você, o devido processo legal, não é verdade? Provavelmente nada vai acontecer com ele. Vamos imaginar outra situação. Outra garota procura a polícia desesperada, porque o seu companheiro não para de fazer pressão psicológica para que ela mate a própria filha no seu ventre. Ele não para de falar isso. Ele está falando de uma clínica clandestina para que eu vá lá em 25... Guto Gastarias. Inclusive até hoje, né? O Guto ele não soltou o endereço da clínica nos Jardins, né? Da clínica abortista, né? Até hoje. As pessoas estão cobrando ele em todo o post o qual ele solta não. Eu ia falar nas redes sociais, né? Mas pelo que eu tô vendo é só no X, né? Eu não sei, né? Eu acho que deve... O Guto ele não tem apenas o X, cara, pra se comunicar com o público, né? Tem outras redes sociais, mas eu tô mais no X, né? Então... 5 minutos ele quer matar minha filha, eu não aguento mais isso. Ele não para com essa pressão psicológica. A senhora quer processar? Tem outra coisa. Soltaram, né, isso aí foi através da polícia, né, em documento, de que quem havia impedido com que a filha do Guto Gastarias fosse abortada, né, foi o atual namorado da ex dele. Né? Então pra você ver como é que é a situação, né, cara? Você tem um monte de farsante aí se colocando como direitista, bicho. Um monte de farsante. Aí você pega essa mulherada aí que recentemente havia entrado na MBL, né?
Bom, algumas saíram, né? Tipo a Clara, Aspecto Cinza, né? Mas ainda assim, ó, se você pegar o caso da Clara, que é uma pessoa a qual eu acho que tem um certo caráter, por mais que ela tivesse dito lá o que em um programa estilo podcast aí chamado Iron Talks, né? De que, bom, já havia comunicado aqui, né? Que ela seria a favor de. Bom, isso aí não deve ter sido ideia dela com certeza, né? De que o Estado deveria ter o DNA de cada cidadão até para resolver questões de saúde, né, e tudo mais. Cara, ela ainda assim continua defendendo o MBL nas redes sociais, cara. Eu já havia falado para ela que o MBL, para começar, ele não gosta de mulher. Não tô falando nem no sentido sexual da coisa. É que ele não respeita a mulher. Isso vem a partir, né, do Renan e do Arthur. Que, digamos assim, não, o Arthur não deve ser o cabeça lá é o Renan. Né? O Arthur, eu acho que ele é o vice, né? Tá em segundo lá. E eles não gostam de mulher, cara. Os caras são, digamos assim, eu acho que dá pra você colocar eles como misóginos, né, cara? Ainda mais o Arthur, que só pensa em mulher pra comer ela. Né? Só pensa em mulher pra comer ela. Isso aí até me fez lembrar de um dito do Costenaro, né? De que ele conseguiu fazer com que a Spectro entrasse no MBL porque queria ficar com ela e conseguiu ficar com ela. Aí depois disseram que a Spectro também tinha algo com o Costenaro, né? É complicado, bicho. É complicado, cara. Né? Então, cara, a última coisa a qual mulher deveria fazer seria defender o movimento Brasil Livre, cara. Porque eles não respeitam vocês, bicho. É isso. Sacou? É isso. Né? Mas vamos lá. Paulo, sim. E se a autoridade policial decidir que provavelmente este cara deve morrer? Se ele for um favelado, tá fudido. Mas se ele for um político? Peraí. E se ele tiver uma rede inteira de proteção dentro da política? E se ele souber fazer a pressão certa para que a vítima mude o depoimento e que nada aconteça? Provavelmente nada vai acontecer com ele. É muito fácil enganar o brasileiro imbecil. O brasileiro está sedento por soluções rápidas para todos os problemas. E para isso, muito provavelmente, o Estado brasileiro terá que matar, e eu estou sendo muito claro, matar membros do crime organizado. Não há salvação para uma pessoa que executa outra apenas pelo modelo do celular. Não há redenção. Eu não quero, e nem você quer, em nenhuma medida, recuperar este rapaz. Me responde uma coisa, seu grandíssimo filho de uma puta. Existe redenção para quem assassinou uma pessoa em conjunto com o Tribunal do Tráfico do Morro Santa Marta? Porque foi exatamente o que o candidato a governador pelo seu partido de merda fez e contou se orgulhando disso. Ah, eu já peguei um bandido, meti a porrada nele e levei uma boca de fumo pros traficantes darem fim nele. Tudo dentro do partido, nada fora do partido, nada contra o partido. O prendeu, matou, que agora virou só matou, é pra você. É pro crítico do projeto de poder que eles têm. Fala aí, seu merda, seu covarde. O que eu mereço? Fala o que eu mereço. Fala aquilo que você cochicha nos corredores do MBL. Que eu mereço ser sequestrado, apanhar pra caralho e jogarem o meu corpo em uma vala. Fala aquilo que você diz nos corredores do MBL, seu bosta. Prendeu, matou é para quem criticar o projeto de poder dele. Porque eles querem os métodos, eles querem o discurso, eles querem o público, eles só não querem o rótulo. E outra coisa, eu nem preciso dizer que o Arthur e o Renato Batista, eles foram a favor do que o engenheiro Léo havia feito ao Cheirando Rolo, que havia agredido o cara, certo? E por mais que você minimize, né, fale que, mas foram 2 tapinhas de moça, mas, agrediu o cara.
Eles foram a favor, inclusive, eu havia feito um react, né, sobre as manobras as quais eles faziam, né, quando estavam conversando com o Arthur Petri para justificar aquele ato, né? Bicho, é por isso que é necessário essa galera falar esse tanto de besteira aí, para depois alguma pessoa, seja ela um youtuber, um influenciador grande ou pequeno, né, expor isso aí para todo mundo, para acordar, para conscientizar as pessoas para não votarem neles, né? É isso, cara. O que você pode fazer para me ajudar nesta guerra? Encontre uma pessoa que está enganada por esse discurso do MBL. Faça com que essa pessoa enxergue a razão. Porque tudo que este vagabundo quer aqui, ele que nunca trabalhou na vida, que faliu inúmeras empresas e que ele e seu papai devem mais de 400 milhões de reais, é vencer a cláusula de barreira e mamar mais de 250 milhões de reais do fundo partidário. Instrua as pessoas a respeito do que este projeto de poder fascínora de fato é. Então, eu gostaria de deixar aqui pro Nando Moura o seguinte aviso: vá aos podcasts. Vá aos podcasts. Eu quero que você vá. Porque todo podcast que você marcar, eu vou aparecer lá. Eu vou aparecer lá. Marca onde você quiser. No Vilela, no Redcast, no Três Irmãos, no Fala Glau. Tá, você vai aparecer lá e vai fazer o quê? Vai querer sair na porrada com o cara? Porque aí você vai tomar processo, cara. O cheirando do rolo, ele vai agir assim, ele vai te dar processo, não é? Qualquer um que você marcar, eu vou aparecer. E outra coisa, bicho, você tá com tempo livre, hein, cara? Tu não é assessor do Guto Gastarias, cara, você não deveria estar trabalhando, não. Você tá fazendo igual a Eduarda Campopiano, tu tá indo em podcast, tá indo conversar com o Petri, tá fazendo uma porrada de coisa, bicho, né? Você não tá trabalhando, você não tá trabalhando e tá ganhando dinheiro público pra trabalhar. Eu tô falando que você tá cometendo o mesmíssimo erro dela. Eu vi aí que algumas semanas atrás aí, por conta da repercussão que teve com aquela bruxa que havia dito que chuparia ela todinha, né? Ela foi no pânico. Sacou? Ela foi no pânico. Como eu havia comentado e comento por diversas vezes e vou ter que comentar por outras vezes, né? O Campopiano o que mesmo? Você vê que eu não tava esperando porcaria nenhuma dela, né? Quando ela ainda tava lá no Fio Diário, eu já achava ela uma tremenda decepção, né? Eu já achava que se ela fosse eleita para alguma coisa, ela não conseguiria corresponder, né, às expectativas do pessoal, que é o que ela anda fazendo hoje em dia, né? Ela permanece mais aqui no Planalto Paulista, aqui em São Paulo, indo para essa série de programas aí, né, do que trabalhando, cara, pro povo, o qual havia eleito ela, lá em Praia Grande, já ali na praia, né? Não tá fazendo isso, né? Não tá fazendo isso, inclusive, eu até tive a ideia, bom, eu acho que, como ninguém assiste esse canal aqui, né, não dá pra falar aqui de boa, eu tive a ideia de passar lá na Câmara Municipal de Praia Grande de surpresa, cara, pra ver se ela tava lá, né? Porque, porra, cara, pro pagador de imposto chegar a esse ponto e fazer essa pequena surpresinha aí para um parlamentar que deveria estar trabalhando, né, pro povo, porque a situação tá complicada mesmo, cara. Tá complicada. Porra, e a outra vergonha a qual a Eduarda Campopiano havia feito, né, foi que ela tinha ido em uma luta. Eu não vou falar de MMA porque o namorado dela, né, cara, aparentemente ele não faz nenhuma arte marcial, né, e ele foi lutar com outro cara lá, não sei se é influenciador, perdeu a luta, inclusive esse cara aí que tá pegando a Campopiano é gordo, certo? É gordo, né? Foi lá e, ok, a luta, para quem viu, deve ter se deliciado, né? Já que ela não havia sido
Morna não, havia sido completamente o contrário. Havia sido divertida, instigante mesmo, né? Eu tenho que confessar isso. Mas, pô, para ela perder tempo indo para esse evento também é porque, de fato, se colocou com muito tempo livre, cara. Quando ela deveria estar trabalhando, né, para o povo o qual havia eleito ela. O povo de Praia Grande. Então é complicado, cara. É complicado. Você acaba se afeiçoando a uma pessoa que aparentemente, né, seria boa, aparentemente se ela fosse eleita alguma coisa ela iria justamente corresponder às expectativas, dos possíveis eleitores dela. Aí ela, enquanto eleita, faz o contrário. Por mais que, ela queira ser deputada, né, mas ela tá cagando pro povo de Praia Grande, cara. Ela não tá trabalhando pro povo de Praia Grande, enquanto sustenta esse desejo dela, que é completamente legítimo, né? Tá faltando pra cacete, cara, lá. Tá faltando, aparentemente, né? Aparentemente, todas essas saídas às quais ela faz, né, são nos dias às quais ela deveria estar trabalhando pro povo de Praia Grande, né? Mas enfim, cara, vou falar sobre esse tema aí em outra situação. Eu vou aparecer. E aí eu quero ver se você vai, seu vagabundo. Eu vou aonde você for, seu frouxo de merda. Tamo aí pra tudo. Você também é vagabundo, cara. Você é vagabundo, você perde, já falei aqui, vou falar pela última vez, você perde tempo indo em programas estilo podcast, né? Você perde tempo com o seu canalzinho aí, fazendo 1000 vídeos sobre o Cheirando Rola, né? Se esquecendo convenientemente que o Cheirando Rola não é político, cara. Por mais que você bata o seu pezinho gordo, né, dizendo que, mas o cara, ele é um político sim, ele é uma espécie de agente político, ok, pode ser agente político, mas não é um político. Ele não está recebendo dinheiro público, cara. Enquanto você é o contrário. Você é um político, Você é um político que está recebendo dinheiro público. Você é um político que está recebendo dinheiro público. Por mais que você seja um assessor, você deveria estar trabalhando, cara. Ou então você põe outra pessoa aí que queira realmente trabalhar, cara. Porque, por mais que o Guto também seja outro vagabundo, né? Já que você está comprometido a exercer uma função, você tem que fazê-la, cara. Tem que ficar, vou tretar aqui com o influenciador. Cara, não que isso vai contribuir para o seu trabalho de assessor. Nada, cara. Nada. Tamo aí pra tudo. Quero ver se... Tu saca que todo mundo é a favor de censura, né? Não, cara. Esse maluco aqui é a favor de censurar o Cheirando Rola. O Cheirando Rola também é a favor da censura que aconteceu com o gordão influenciador aí. Porque o gordão, ele havia sido vítima de censura, cara. Especialmente se você fizer uma comparação naquilo qual eu havia dito de começo. Tem gente da esquerda, que ganha dinheiro ofendendo cristãos, certo? Ofendendo as pessoas que votam em candidatos os quais eles não gostam. Ok, isso aí tudo bem, mas ofendendo cristãos. E aí, não acontece absolutamente nada com elas, aparentemente, porque eu não fico, digamos assim, monitorando, né, pra ver. Cara, a gente pode esperar o quê, de pessoas como Nando Moura e membros do MBL, não? Se você repete na minha frente, de onde você for, vagabundo, eu estarei lá. E pronto pra tudo. Se você quiser falar o que você fala dentro do teu quarto na minha frente, aí você vai apanhar. Cara, eu ia chegar nele e ia falar, seu merda. Ele vai apanhar por quê, cara? É por isso que, com certeza, se tiver esse tipo de abordagem aí, você vai ser processado pelo cara. E não é você batendo no cara que vai fazer com que ele mude de ideia também, né? Se bem que isso aí não é o que você quer, né? Não é o que você quer descontar sua raiva em cima do cara. Mas ao invés de você simplesmente refutar os argumentos dele, não, você quer partir para contenda física,
Isso vai resolver alguma coisa além de realizar um desejo de primata seu? Eu, obeso mórbido. Merda, deu azar hoje que você me encontrou. Então, para pra apanhar. Nós vamos televisionar isso, nós vamos pegar o cara, enfiar uns pneus nele lá, prender os bracinhos, tacar fogo e mostrar isso que acontece com quem tá pagando de malandrão aqui no Brasil. Porque a gente ainda não tem poder, né? Enquanto não tem poder é tapa na cara, depois é pinga matou. O que esse gordinho, com os lábios besuntados, chamado Gabriel Silva, falou a respeito dos nordestinos é brincadeira de criança, perto das atrocidades que este grupo... Então, cara, acontece que em relação a isso aí, ao cara ter falado mal dos nordestinos, né? Eu lembro, cara, o que mesmo? Cara, isso aí foi um tempão, né? Inclusive não foi você quem havia... Não, eu não havia visto, né? Não havia ouvido de você. Mas um cara que te refutava um tempão havia dito que quando você fala como nordestino, né? Você está fazendo uma zoação pra cima deles. Cara, eu acho que eu ouvi isso aí de você, cara. Ouvi isso aí de você, mas você não falou exatamente isso. Só que, ok, eu lembro que lá no começo do seu canal você tinha uma rusgazinha de sotaque nordestino. Né? Até porque a sua mãe é de lá, né? De Fortaleza, certo? Mas tô pegando o seu discurso aí de 100%, né, da sua dicção, né? Uns 80% é falando como paulista. E você força o seu sotaque nordestino aí para que as pessoas se familiarizem com você. Ainda mais você sabendo muito bem que muita pessoa que te segue, que compra os seus cursos, né, é da classe média para baixo. São pessoas que são... cara, eu já vi sujeito, né, jovem te defendendo, fazendo um vídeo com um reboco, né, sem tinta na parede, cara. Sacou? Já vi aí, pô, eu vi também um cara chamado, bom, ele tinha um canal aqui, não, tinha alguns canais, né, ele fez alguns canais, todos eles fracassados, não sei se foi pela falta de carisma dele, ou, não sei, chamado Direita Nova Iguaçu, que é uma cidade que fica no Grande Rio, né, o maluco ele havia feito um vídeo aí aliviado porque você tinha abaixado, né, tinha feito ali uma promoção do seu curso Mestres do Capitalismo, né, Mestre do Socialismo, certo? Então, cara, boa parte da galera que mama você é pobre, cara, é pobre. Aí você pega esse fato e alia essa mania sua de querer puxar aí um sotaque nordestino para justamente com que as pessoas se familiarizem com você, né, para te humanizar também. Então, bicho, isso aí de qualquer forma não seria uma espécie de zoação? E ainda mais falando o que eu havia dito, né, que você possivelmente está fazendo esse tipo de... tá forçando esse sotaque aí para zoar as pessoas de lá. Então, bicho... Sacou? Cara, de qualquer forma, cara, o cara é um hipócrita sem tirar nem pôr. Ele continua sendo bastante hipócrita, né? Grupo político canalha continua a falar. E tome muito cuidado se você, imbecil, decidir defender discurso de psicopata. Porque talvez chegue um dia onde você decida criticá-los. E aí você não vai ter as conexões políticas necessárias. Aí você não vai ter um advogado em gabinete. Sim. E vai ser para você o prendeu, matou. Certo? Menos um dia. Depois de conseguir provar a inocência, ele foi liberado da prisão, onde passou 13 dias. Agora a família quer justiça. Vamos ver como foi essa volta para casa. Isso, bicho. Então, para encerrar esse vídeo, né, você pega que mesmo numa situação onde o cheirando rolo ele detona o influenciador que falou mal do
Nordeste, né, e tudo mais, nem ele tá safo, cara. Nem ele tá safo, porque ele próprio zoa o povo de lá. Ele próprio zoa. Se ele parasse com essa porcaria de ficar forçando o sotaque do Nordeste, ok, por mais que você diga que, cara, ele tá fazendo isso aí há anos, então ele deve ter se acostumado, né? Deve tá saindo no automático. Ainda assim, cara, se ele parar com essa palhaçada aí, né, ele não vai mais cair na hipocrisia. Não vai mais. Mas ele nunca vai fazer isso aí porque ele precisa do público, né, para dar dinheiro para ele. E boa parte da galera que segue ele é pobre, mora em periferia. E aí? E aí, como é que fica a situação? Não é? Então é isso, pessoal.